Neste dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 1972. Todos os anos a campanha tem um tema diferente. O de 2019 é a poluição do ar. A ONU estima que 7 milhões de pessoas morrem em todo o mundo prematuramente devido à poluição do ar. Para discutir o assunto, especialistas em meio ambiente de todo o mundo se reúnem na China para uma conferência. Já no Brasil, não tem como falar sobre o Dia Mundial de Meio Ambiente sem falar das recentes tragédias que aconteceram no país. A mais recente, em Brumadinho, que além do dano ambiental, ocasionou cerca de 240 mortes. Por isso é preciso falar sobre o direito ambiental. É preciso chamar a atenção para o assunto. E para falar de um tema tão importante quanto é o meio ambiente, quem participa com a gente neste OAB Entrevista é a doutora Marina Gadelha, ela que é presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental. Muito obrigada por ter topado conversar um pouquinho com a gente, doutora Marina. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo a respeito da matéria ambiental e a respeito da atuação da OAB dentro da área de direito ambiental. Hoje o tema meio ambiente, doutora Marina, está na mente do brasileiro, da brasileira, ou a senhora acredita que datas como o Dia Mundial do Meio Ambiente que fazem com que os cidadãos repensem o tema? Estão na pauta das conversas, não só da conversa do mundo jurídico, mas também na pauta das conversas cotidianas em casa, no trabalho. Mas o marco do Dia Internacional do Meio Ambiente é sempre muito importante para que nós repensemos, inclusive para que nós ampliemos esse debate e enfrentemos com outra linguagem ou outra forma de atuação. E hoje, quais são os trabalhos que a Comissão Nacional de Direito Ambiental vem desenvolvendo? Veja, a Comissão Nacional de Direito Ambiental está acompanhando com especial atenção os reflexos destes dois últimos grandes desastres ambientais, o de Mariana e o de Brumadinho, e também a possibilidade do acontecimento de um outro rompimento de barragem em Barão de Cocais, também em Minas Gerais. Nós temos outras frentes de atuação, além do acompanhamento da atividade mineradora. Nós também estamos preocupados muito com a alteração de legislações, como a possibilidade de votação em plenário em regime de urgência da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, algumas alterações no Código Florestal decorrentes de uma medida provisória, um projeto de lei que prevê a possibilidade de exclusão total das reservas legais no âmbito das propriedades rurais. Então, nós temos o acompanhamento legislativo, que é muito importante, e o acompanhamento de algumas ações ou de alguns acontecimentos que exigem uma atuação muito intensa da Ordem dos Advogados do Brasil. Infelizmente, tragédias ambientais aconteceram recentemente aqui no Brasil. E qual foi o papel da Comissão Nacional de Direito Ambiental, o papel da OAB em casos como o de Mariana e de Brumadinho? Em Mariana, eu não fui quando ocorreu o desastre, eu fui um pouco tempo depois e já tive a oportunidade de voltar a Mariana mais 3 outras vezes e acompanhar o desenrolar dos fatos, ouvir as pessoas, conhecer a evolução do trabalho, que infelizmente está muito aquém daquilo que nós esperávamos dos responsáveis. Já em Brumadinho, aí sim, tivemos a oportunidade de ir no dia seguinte, já no sábado de manhã, estávamos lá e aí ficamos por um período de 4 dias, tivemos a oportunidade de ir ao local, tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas atingidas, com algumas famílias que naquela oportunidade tinham pessoas desaparecidas e que depois os óbitos foram confirmados, e tivemos também a oportunidade de, junto à advocacia mineira, especificamente dos advogados de Brumadinho e dos advogados de Minas Gerais, com o auxílio da PUC do Rio de Janeiro, desenvolvemos uma cartilha de auxílio às pessoas com relação às primeiras e mais relevantes dúvidas naquela ocasião. Então, foi um trabalho imediato e foi um trabalho muito especial que a Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB realizou. É o que mostra que a OAB, as comissões, todos andam de mão dadas com a sociedade brasileira. Exatamente, essa é a nossa função. É claro que nós estamos aqui para servir a advocacia, mas estamos aqui também para servir as pessoas, aos cidadãos brasileiros indistintamente. E é um prazer e uma honra muito grande poder atuar nesse sentido. No último Conselho Pleno, a Comissão Nacional de Direito Ambiental conseguiu aprovar com que a OAB, caso seja necessário, entre na Justiça por medidas mais concretas
por casos como Brumadinho e Mariana também, não é não, doutora Marina? A Comissão Nacional de Direito Ambiental, juntamente com a Comissão Especial de Direito Urbanístico, realizaram uma proposta que foi acatada pelo Conselho Federal Pleno de viabilizar a propositura de ações para cobrar do Judiciário atuações específicas no que se refere às responsabilidades tanto dos particulares quanto da própria administração pública, especificamente no desastre de Brumadinho. E foi aprovado no Conselho. Quais são os próximos passos, então? Os próximos passos, e será submetido à Comissão de Direito de Estudos Constitucionais do Conselho Federal, e nós vamos, no caso, a 6 mãos, a Comissão Nacional de Direito Ambiental, a Comissão Especial de Direito Urbanístico e a Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, fazer uma ação e submeter ao Judiciário, tocando nesses aspectos especificamente e pedindo muita efetividade na cobrança daquilo que nós entendemos que é necessário como atos de responsabilização. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, o tema do ano é poluição do ar. Por que a senhora acredita que foi este o tema que veio para a pauta de 2019? Olha, a poluição do ar é um problema, inclusive nós temos isso desde o princípio do direito ambiental, é exatamente em decorrência de um caso específico que aconteceu no Reino Unido, que deu origem a uma legislação a respeito da proteção do ar contra a poluição. E nós temos, evidentemente, uma ligação muito íntima entre a poluição do ar e a saúde pública. Então, manter um ar de qualidade, um ar que seja respirável, tem como consequência imediata a manutenção da saúde dos cidadãos. Então, esse tema é um tema muito caro para todos. Nós temos um aumento da industrialização, essa é a tendência. Nós temos a questão dos automóveis, e aí nós já observamos que algumas empresas estão preferindo outros tipos de combustível, como carros que funcionam a baterias, que utilizam a energia elétrica, que é uma fonte renovável. Então, essa discussão, eu tenho certeza que é uma discussão muito importante nesse momento, mas é uma discussão que não vai ficar restrita a esse momento, não, que ela vai se prolongar aí por um bom tempo. O Brasil e o direito ambiental, o que a senhora acredita? Como está essa relação? Nós estamos atualizados? Olha, eu acredito que as nossas leis são boas, são leis modernas. A nossa Constituição, por exemplo, prevê a possibilidade de responsabilização penal, inclusive das pessoas jurídicas, o que na época foi considerado uma grande novidade. Depois veio a Lei de Crimes Ambientais. Então, não só as pessoas físicas, como também as pessoas jurídicas podem sofrer sanções de caráter penal, também administrativo e civil por um mesmo ato. Isso é bastante importante. Nós temos ainda lacunas dentro da nossa legislação, e uma delas é com relação ao licenciamento ambiental. Nós precisamos, de fato, de uma lei que regulamente a questão do licenciamento ambiental. O problema é que nós temos muito desconhecimento a respeito dessas normas. Então, tanto desconhecimento dos órgãos da administração pública, quanto desconhecimento, inclusive, do próprio Poder Judiciário. O direito ambiental ainda não é uma disciplina obrigatória nas faculdades de direito, a despeito de todo o esforço que a Comissão Nacional de Ensino Jurídico, juntamente com a Comissão Nacional de Direito Ambiental, vem realizado nos últimos tempos. Existe já uma recomendação, mas essa disciplina ainda não é obrigatória. Então, muitas vezes, os profissionais do direito, e aí não só a advocacia, mas também o Ministério Público, o Judiciário, os delegados, eles chegam com uma deficiência muito grande de direito ambiental. E isso é muito danoso sob todos os aspectos, porque a discussão ela tem que ser sempre balizada pela legalidade e pela constitucionalidade. E quando falta conhecimento, infelizmente, abundam decisões que não são as mais corretas do ponto de vista exclusivamente jurídico. Então, o que demonstra, né, doutora Marina, a importância deste OAB Entrevista estar aí conversando sobre o tema meio ambiente, não é mesmo? Sim, e chamando todo mundo, se eventualmente na faculdade de quem está nos assistindo não tem essa disciplina, fica o convite para que estudem a matéria, assistam a OAB Entrevista ou façam cursos de especialização. Eu tenho certeza que se alguém ainda não estudou direito ambiental e se dispuser a fazer isso, vai se apaixonar assim como eu me apaixonei. Muito obrigada pela participação com a gente, doutora Marina. Um tema tão importante e tão caro para a OAB, né?
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigada a você também pela sua companhia, mas não sai daí ainda, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais OAB Entrevista sobre meio ambiente. Olá, seja bem-vindo de volta a este OAB Entrevista, que estamos marcando o Dia Mundial de Meio Ambiente. E neste segundo bloco, quem participa com a gente é o Dr. Alberto Campos, ele que é presidente da seccional da OAB do Pará. E como você que assiste sempre a gente já está acostumado, aqui distância não é problema. Nós podemos fazer tudo da tela de um celular. Olá, doutor Alberto. Primeiramente, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no OAB Entrevista. Eu gostaria de falar com o senhor sobre dados. Segundo a ONG Global Witness, em 2017, o Brasil liderou o ranking de assassinatos de ativistas ambientais. Doutor Alberto, por que um número tão alto? Eu entendo que isso está relacionado com o processo de desenvolvimento histórico implementado desde a ocupação pelos portugueses de nosso território. A história do Brasil, notadamente na Amazônia, em razão dos grandes projetos, sejam eles da indústria, da mineração ou mesmo a agroindústria, sempre foi marcada pela escalada da violência. O levantamento feito pela organização ambientalista internacional Global Witness revela um número assustador de assassinatos só em 2017. Sendo que cerca de 60% dos assassinatos ocorreram na América Latina e, em geral, o Brasil foi o mais mortal, com 57 assassinatos. Aqui no Pará, temos um problema crônico que avança ao longo dos séculos e que até hoje não possui um horizonte de possível conciliação. Em razão do próprio modelo de colonização imposto no Brasil, bem como pelas políticas públicas ou ausência delas, houve o favorecimento contínuo da concentração fundiária. A origem da luta pela terra no Brasil está relacionada ao elevado índice de concentração fundiária existente no país, resultante da herança deixada pelo processo de colonização imposto pelos portugueses ao território brasileiro e dos mecanismos de atuação do Estado, sempre privilegiando o latifúndio e a monocultura, inicialmente com as capitanias hereditárias, posteriormente com as sesmarias e a aprovação da Lei de Terras, criando as bases de formação do latifúndio. Em contraponto a isto, ao longo dos séculos vieram surgindo diferentes movimentos sociais de luta pela terra, a exemplo de Canudos e Contestado, ocorridos no final do século XIX e início do século XX, respectivamente, como forma de protesto encontrado pela população pobre e expropriada para o enfrentamento da situação. Já em meados do século XX, com a formação das ligas camponesas no Nordeste, surgiu um dos maiores movimentos de luta pela terra e pela reforma agrária no país, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, na década de 1980. Portanto, o cenário de conflito histórico consolidou-se em diversas regiões do nosso estado, marcando como um dos mais violentos, notadamente na região sul e sudeste do Pará. Ao mesmo tempo em que o Estado não conseguiu, infelizmente, cumprir o seu papel para a realização de uma reforma agrária eficaz e eficiente. O que fazer para o Brasil melhorar a sua posição neste ranking? Penso que é muito importante que a sociedade geral passe a ter mais consciência sobre este tema. É necessária a compreensão sobre o processo histórico de ocupação de terras no país, notadamente na Amazônia, para que se possa encontrar o caminho ideal para a solução dos grandes conflitos. É fundamental que o Estado, o Poder Executivo, consiga agir de forma eficiente no desenvolvimento de políticas públicas garantidas na própria Constituição e no Estatuto da Terra, onde há regulação de direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais. O conjunto de providências de amparo à propriedade da terra que se destinem a orientar no interesse da economia rural as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país, assegurando a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, que é um princípio constitucional e deve ser a meta de qualquer governo.
em relação ao meio ambiente, mais do que nunca é necessário que a sociedade em geral assuma o papel de protagonista na luta, que é uma luta de todos nós. O respeito ao meio ambiente e a preservação da vida das atuais e futuras gerações deve ser inegociável. O Estado legislador necessita de maior rigor na legislação e o Estado fiscalizador precisa de estrutura, maior empenho e, sem dúvida nenhuma, maior seriedade na conduta do seu papel. O sucateamento da estrutura de fiscalização que vem ocorrendo no Brasil parece ser proposital para que as violações ocorram cada vez mais. Portanto, penso que é indispensável uma reconstrução do pacto social, um restabelecimento deste pacto a partir de uma ação conjunta entre Estado e sociedade. Qual a situação dos advogados e advogadas que defendem esta temática, doutor Alberto? Ainda mais na região norte do país, que é tão rica em fauna e flora. Nós temos relatos aqui na Ordem de diversos advogados e advogadas que atuam na defesa de causas importantes, como a luta pela consagração do direito à terra e ao meio ambiente equilibrado e protegido, onde sempre é destacado o risco inerente, o que é inadmissível em um Estado democrático de direito. É comum a denúncia de envolvimento dos próprios agentes de segurança pública na prática de ameaças e outros crimes, sempre na tentativa de inibir a atuação profissional da advocacia. Diante deste cenário, a OAB Pará, há algum tempo já, vem empreendendo o fortalecimento da luta em defesa das prerrogativas profissionais, buscando estar sempre presente em cada um dos rincões deste continental Estado, que é o Pará. Muitas das vezes, sem qualquer aparato do Estado. A advocacia paraense tem sido forjada neste contexto e tem demonstrado que é forte, ética, técnica e corajosa. Existem profissionais que defendem o tema e que se sentem ameaçados, doutor Alberto? Infelizmente, sim. Via de regra, os profissionais que defendem o tema são muito inteligentes, estudiosos e verdadeiramente dedicados às causas em que acreditam, serem fundamentais para o bem comum e o efetivo desenvolvimento do nosso povo. Sempre que há algum caso de ameaça de morte de algum advogado paraense, a OAB sempre atua de forma imediata e incisiva, denunciando, acompanhando e protegendo esse colega. E o senhor, como advogado e também presidente da seccional da OAB do Pará, acredita que pode existir desenvolvimento e também preservação ambiental? Sem dúvida nenhuma. Desde 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, este tema está presente nos grandes debates relacionados ao meio ambiente. O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. Esta é a definição mais comum de desenvolvimento sustentável. Ela implica possibilitar às pessoas, agora e no futuro, atingir um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. Em resumo, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Um desenvolvimento sustentável requer planejamento e o reconhecimento de que os recursos são finitos. Ele não deve ser confundido com crescimento econômico, pois este, em princípio, depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. O desenvolvimento, entendo, nestas bases, é insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. O conceito de desenvolvimento sustentável procura harmonizar os objetivos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e a conservação ambiental. Entendo que é cada vez mais necessário a implementação real e efetiva deste conceito pelos setores produtivos, pois as consequências advindas do seu descumprimento são catastróficas e estão claramente demonstradas a todos. A questão da mineração e a crise do modelo empreendido pelo Brasil afora, por exemplo, já deu sinais claros de que necessita de uma urgente e imediata reformulação. O que falta hoje na legislação ambiental brasileira, doutor Alberto? Tanto a questão dos problemas ambientais quanto o problema do próprio direito ambiental são assuntos muito discutidos e debatidos aqui na Ordem há muito tempo.
existem sim alguns fatores que tornam os desastres ambientais ainda mais problemáticos. Fatores estes que dificultam ou até mesmo impedem a aplicação da norma jurídica da maneira mais adequada, de modo que se tornam espécies de falhas dentro da própria legislação ambiental. Estes empecilhos que tornam problemático o cumprimento da legislação ambiental e caracteriza-se pela extremamente comum sobreposição dos interesses particulares pelos públicos e também por questões econômicas, uma vez que cada norma prejudica a economia e a aquisição de capital, o direito ambiental é posto em segundo plano e é dada uma menor importância a este. A sobreposição dos direitos imediatos e econômicos sobre a proteção do meio ambiente e, sobretudo, do direito das futuras gerações a uma vida plena de qualidade depende especialmente de maior rigor e qualidade na fiscalização, sobretudo no interior da Amazônia, onde é comum o descumprimento das leis. Hoje, qual o papel que a Ordem dos Advogados do Brasil desenvolve para a advocacia que defende o tema ambiental? E demais atividades ligadas a esta capacitação profissional, a OAB tem empreendido uma política de aproximação constante deste setor da advocacia paraense, justamente por compreender da sua importância para toda a sociedade. Temos realizado e participado de audiências públicas, estimulado o fortalecimento de nossas comissões temáticas, a exemplo da Comissão de Direito Ambiental e da Comissão de Assuntos Minerários, as quais têm interagido com outras comissões temáticas, como a de Defesa de Direitos Humanos e de Direito do Trabalho e Direito Sindical. A OAB Pará dialoga com indígenas, com ribeirinhos, quilombolas, camponeses, empresários, políticos, além de todos os demais agentes envolvidos nesta complexa dinâmica, sem deixar inclusive de lado a interiorização desta capacitação profissional, que é muito importante para a advocacia do interior do estado do Pará. Segundo o levantamento do G1, 953 mil hectares foram desmatados em áreas protegidas da Amazônia nas últimas 3 décadas. Isso equivale a 6 cidades de São Paulo. Doutor Alberto, o senhor que está no norte do país e convive um pouco com a floresta, o que o senhor acha desses números? É interessante que esse dado importante que foi divulgado agora, ele vem em conclusão a tudo que foi comentado há pouco por mim. Nós precisamos de políticas públicas que se preocupem, e nós não temos aqui em preservação do meio ambiente. Nós precisamos de uma legislação mais severa e nós precisamos do aparato do Estado para proteger o meio ambiente no estado do Pará, sob pena de estarmos delegando às próximas gerações um Estado praticamente falido na questão de meio ambiente. Para isso, a Ordem dos Advogados tem, como disse anteriormente, procurado qualificar os advogados e advogadas no direito ambiental, no direito minerário, para que se tenha uma mão de obra qualificada para poder defender direitos das populações que serão prejudicadas, estão sendo prejudicadas por essa verdadeira falta de interesse do Estado brasileiro em proteger o meio ambiente no estado do Pará especificamente. Doutor Alberto, a OAB Pará tem um olhar carinhoso para o direito ambiental, não é mesmo? Sem sombra de dúvidas que a OAB Pará tem este olhar preocupante e sensível ao direito ambiental, ao direito agrário, ao direito fundiário e ao direito minerário. São temas de profunda relevância para o nosso Estado e para a própria nação brasileira. Desde 2016, temos aprofundado e investido no fortalecimento e desenvolvimento das comissões temáticas respectivas. É bom que se destaque que estes ramos do direito não só dizem respeito aos empreendimentos agroindustriais e da mineração, mas também e sobretudo devem tratar sobre a defesa do povo brasileiro e resguardo de seus direitos frente ao poderio das indústrias, que em que pese sua fundamental importância para a balança comercial do Estado e do Brasil, geralmente são responsáveis também por violações de direitos fundamentais. Evidente que o tom conciliatório é importante de ser mantido, mas, como já dito, existem princípios que são inegociáveis. A OAB Pará seguirá nesta luta, aprofundando ainda mais os estudos e atuações nestas áreas. Doutor Alberto, gostaria de te agradecer pela participação com a gente aqui no OAB Entrevista. E gostaria de agradecer também a você que está assistindo a gente.
Vale lembrar que você deve seguir a gente nas redes sociais. Por lá você confere tudo o que a Ordem dos Advogados do Brasil vem fazendo em tempo real. E quer sugerir uma pauta para o próximo OAB Entrevista? Manda pra gente pelo WhatsApp. O telefone é DDD 61 999 19 47 31. Tchau e até o próximo programa.